Meu nome é Carla Patrícia dos Santos Sercondes Valverde. Sou aluna de nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, orientada pela professora Poliana Coelho Cabral. O título desse trabalho é Sarcopenia e perfil antropométrico em pacientes portadores da doença de Parkinson. Entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele se enquadra na categoria 3 de Saúde e Bem-Estar. A doença de Parkinson é uma doença crônica, neurodegenerativa e progressiva, que caracteriza-se pela morte de neurônios produtores de dopamina, na substância negra do cérebro. Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo. A primeira é o Alzheimer. Porém, o Parkinson é a que mais cresceu em prevalência, incapacidade e mortes entre os anos de 1990 e 2016. Na ilustração abaixo, temos uma imagem do fluxo da dopamina e a representação de dois neurônios, um deles com a transmissão normal e o outro afetado pelo Parkinson. Entre os principais sintomas de Parkinson estão a alteração da mímica facial, que é o famoso rigidez muscular da face, o tremor de repouso, esse tremor, quando você vai fazer algum movimento voluntário, ele pode desaparecer, a rigidez muscular, a lentidão nos movimentos, a marcha com passos curtos, arrastando os pés, isso são caracterizações do Parkinson. Nesse estudo, nós vamos ver um pouco sobre a obesidade, que ela é comum na população portadora da doença de Parkinson. Porém, a desnutrição desse público ela pode chegar até 24%. E muitos desses podem estar em um contexto de risco nutricional. O aparecimento da sarcopenia para essa população está associado a um maior risco de quedas, fraturas, perda de funcionalidade e aumento de hospitalização e mortalidade por causas gerais. Entre os objetivos que nós trabalhamos, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar a ocorrência da sarcopenia em pacientes portadores da doença de Parkinson e sua possível associação com o perfil antropométrico. Entre os objetivos específicos, caracterizar a população do estudo segundo variáveis socioeconômicos e demográficos, identificar a ocorrência da sarcopenia nestes pacientes e a frequência de magreza e excesso de peso, avaliar a possível associação entre este perfil antropométrico e sarcopenia. Foi um estudo tipo série de casos, com 79 pacientes de idade superior a 40 anos, tanto masculinos como femininos, originários dos ambulatórios de Pro-Parkinson do Hospital das Clínicas de Pernambuco e da Associação de Parkinson de Pernambuco. Foi feita a avaliação e diagnóstico de sarcopenia de acordo com o Consenso de Sarcopenia de 2018, utilizando como critérios questionário para rastreio de sarcopenia, que é o SARC-F, força muscular, medida da massa muscular, teste de velocidade de marcha. Os dados antropométricos avaliados foram peso, altura, que estes foram utilizados para a determinação do IMC. A avaliação socioeconômica e demográfica foi realizada através de entrevistas com dados relativos à idade, sexo e renda familiar per capita. De acordo com essa tabela, que está demonstrada aí do lado, os pacientes com Parkinson eles tendem a apresentar uma prevalência mais elevada quando comparados à população idosa de um modo geral. Isso também foi demonstrado nos estudos de TAN e colaboradores e ASAI e colaboradores, ambos de 2018. A renda familiar média de 77,9% dos pacientes foi inferior a 2 salários mínimos. Isso pode ter uma relação com o contexto das instituições públicas que a pesquisa foi realizada. A redução da força medida pela força de pressão pulmonar chegou a 50,6% dos pacientes. Foi inferior aos estudos de Barichella do ano de 2016 e ASAR 2018. Entre os pacientes, 77,6% tiveram uma velocidade de marcha menor do que 0,8, que é o preconizado como marcha lenta pela Academia Internacional de Nutrição e Idade. Foi encontrado 72,7% dos pacientes com massa muscular em padrão de normalidade, pelos critérios estabelecidos no consenso de sarcopenia. O IMC apontou que 3,8% dos voluntários aparecem com baixo peso. De acordo com a OMS, até 5% da amostra retrata um padrão esperado para a população saudável. Mais de 72% dos voluntários apresentaram excesso de peso, resultado não esperado, pois as doenças neurodegenerativas geralmente cursam com desnutrição
Isso é visto também no estudo de Allen e colaboradores no ano de 2009. Os nossos agradecimentos especiais à Universidade Federal de Pernambuco, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e aos nossos pacientes voluntários que participaram dessa pesquisa.